eu tive mesmo assim, com um arrebatamento em poucos segundos de sentidos, né? Foi pouco tempo, mas eu vi algo muito rápido e pego muitas coisas. Se eu pudesse falar muitas coisas aqui agora. Eu já estou sentindo, aí eu já tive visão aqui. E tem hora para acontecer, é muito rápido. É difícil segurar o dia 8, 9 e 10. Esse dia 8, 9 e 10, eita, meu Deus, haja coração. Esse dia 8, 9 e 10, haja coração. Vai coisa papocar, explodir no dia 8, 9 e 10. Haja coração, no mês 7 de 2025. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. O intuito de Deus me trazer aqui em Brasília é para que nós possamos fazer um grande clamor pela nação brasileira e por todas as coisas que já vem acontecendo na nação brasileira. Nós vamos fazer um grande clamor e esse clamor só vai se findar quando verdadeiramente Deus tiver feito justiça, equidade, assim como Ele deseja e como Ele quer na nação brasileira. Nós iremos dar o nosso início em oração. A arma do crente é a Bíblia, a arma do crente é a oração, tá? Então, gente, quando eu cheguei aqui, eu fui orar, né, clamar na cidade. Eu clamei bastante aqui na cidade de Brasília. Fui a um canto, fui outro e clamei. Levantei as mãos para o céu, né? De onde virá o nosso socorro vem do Senhor. E eu tive mesmo assim, com um arrebatamento em poucos segundos de sentidos, né? Poucos segundos, não sei se 1 minuto ou 2, não sei, 3 minutos. Foi pouco tempo, mas eu vi algo muito rápido e pego muitas coisas rápido no ar quando eu pego essas coisas, tá? Então fique bem claro que a data de hoje, que horas são, Jesus? São 20, que horas são aí? 20, deixa eu olhar aqui, por favor. 23h30, nesse exato momento. 23h30. 23h30 do dia 4 de 6 de 2025. 4 de 6 de 2025. Amanhã é 5. 4 de 6 de 2025. Não, 4 do 7, desculpa. 4 do 7 de 2025. 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 Desculpa. 4 do 7 de 2025. Isso, 4 do 7. Aparecida Maria, 4 do 7 de 2025. Então, são 23h30. 23h30, 4 do 7 de 2025. Eu vou me preparar, gente, para esse culto. Se você olhar, eu estou ofegante. A guerra está grande. Se eu pudesse falar muitas coisas aqui agora. Eu já estou sentindo, eu já tive visão aqui. Eu já tive visão, só que eu preciso de confirmação. E tem hora para acontecer, é muito rápido. Se der 30 dias para acontecer, vai não. É difícil em segunda e terça e quarta
né, deste eixo, né? É difícil segurar o dia 8, 9 e 10. Esse dia 8, 9 e 10, eita, meu Deus, haja coração. Esse dia 8, 9 e 10, haja coração. Vai coisa papocar, explodir no dia 8, 9 e 10. Haja coração do mês 7 de 2025. Mas é uma briga, uma luta muito grande. Só eu mesmo posso saber isso. E isso, quanto mais vai se cumprindo, mais me deixa assustado. Quanto mais vai se cumprindo, mais me deixa assustado. Tá aí, vamos começar com essa então, senhores. Eu já queria trazer a repercussão disso que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender Jair Bolsonaro em mais uma publicação na rede social dele, a Truth Social. O norte-americano pediu que o grande ex-presidente do Brasil seja deixado em paz. Nessa mensagem que você está vendo aí na tela, Trump voltou a falar em caça às bruxas contra Bolsonaro. O republicano republicou o post da segunda-feira em que classificou o tratamento ao ex-presidente brasileiro como terrível. Lembrando, na segunda, como nós falamos ontem, Trump disse estar acompanhando muito de perto o caso de Bolsonaro. Ele chegou a declarar o seguinte, abre aspas, eles não fizeram nada além de ir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado contra o povo. Fecha aspas. Isso trouxe também uma repercussão aqui no território nacional, na segunda-feira mesmo, logo depois da primeira publicação de Trump defendendo o Bolsonaro. O presidente Lula declarou que o Brasil não aceitará interferência ou tutela de quem quer que seja, não citando diretamente Trump, mas claramente dando aí uma alfinetada nessa, entre aspas, interferência do presidente norte-americano aqui no Brasil. Vou começar essa rodada de comentários com Silvio Navarro. Silvio, é mais uma sinalização do presidente Donald Trump em apoio a Jair Bolsonaro e tudo que ele tem vivido aqui com o nosso judiciário. Sem dúvida nenhuma, João. Uma sinalização de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e a perseguição que ele sofre desde o primeiro dia do mandato dele, aliás, né? Pela imprensa, pelo Supremo Tribunal Federal, mas é claro, numa escalada depois que deixa a presidência da República com essa ação penal que pode levá-lo à prisão se a primeira turma do Supremo Tribunal Federal seguir os passos do ministro Alexandre de Moraes com uma condenação sem provas, o conjunto probatório mais frágil que se tem notícia na história da última corte recursal. Mas vejo também um lado político diplomático, porque quando o presidente dos Estados Unidos aponta o dedo para o Brasil, ele está alertando o planeta. Não à toa, a declaração de Trump feita na Rede X, ela reverberou, ela ecoou em várias publicações pelo mundo, jornais na Europa, jornais nos Estados Unidos, revistas, e são publicações que nem de longe podem ser consideradas conservadoras, de direita, trumpistas, bolsonaristas, entre aspas, jamais. Mas o mundo passa a prestar atenção e olhar com mais cuidado, com lupa, o que está acontecendo no Brasil. A democracia relativa de Lula, que nada mais é do que uma maquiagem de uma ditadura do Supremo Tribunal Federal, o país comandado por um consórcio de poder do STF com o PT, e isso segue numa escalada de censura, de cerceamento de liberdades, de violação de direitos humanos. Então o que Donald Trump aponta é justamente para o Brasil, um país importante aqui no nosso continente, um país que tem dimensões continentais, aliás, um país que alimenta o mundo, e o Donald Trump evidentemente está vendo o nascedouro de algo muito ruim. O Brasil tem se aliado, aliás, em política externa, ao eixo contrário aos valores ocidentais, ao eixo anti-Estados Unidos. O Banco dos BRICS, o Grupo dos BRICS, que tenta inclusive criar uma moeda, se é que isso um dia será possível, para se sobrepor ou contrapor ao dólar como moeda corrente internacional. Então o Donald Trump faz este alerta, até porque ele viveu o seu 8 de janeiro, ele sabe o que foi a questão do Capitólio nos Estados Unidos, ele sabe o que é um golpe fabricado, um golpe fajuto, uma trama fajuta. Eu acho que o Trump alerta o mundo para um Brasil que não vai bem. Pois é, mais um alerta, né, Silvio? Olavo, o que a gente acompanha aqui é que está mais claro do que nunca para o presidente Trump, é isso que ele dá a entender que Bolsonaro de fato vive uma caça às bruxas aqui no Brasil. É interessante que a nossa opinião, que nós conversamos aqui, amigo ouvinte, eu venho aqui às segundas e quartas, nós só temos do nosso lado o presidente dos Estados Unidos que pensa da mesma forma, né? Não é pouco, né? Então é importante algumas questões, algumas leituras. A fala foi feita 2 vezes.
Em 2 oportunidades, Trump traz esse assunto na data de ontem. Isso precisa ser lido de uma forma diferenciada. Agora, quais foram as respostas, né? Quais foram as respostas do Brasil? Primeiro, Lula faz aquele discurso infeliz, aquela fala triste, negando ou tentando não dar relevância à forma pela qual Trump se manifestou. Mas outras questões importantes aconteceram. Alexandre de Moraes prorroga em 60 dias o inquérito para apuração de acusações contra Eduardo Bolsonaro, que chamado de articulador, tido como articulador, na verdade é alguém que só leva as notícias, mostra para o mundo, denuncia ao mundo o que acontece no Brasil, isso é algo importante. E também Alexandre de Moraes aplica uma multa de R$50 mil em relação a Alan dos Santos. O Brasil responde de maneira errada, estica a corda. Não é isso, não é esse caminho, pelo menos não é esse caminho do povo brasileiro. Nós queríamos um país pacificado, um país não mais dividido. Mas esse esticar a corda, como eu coloquei, novo mote do nós contra eles, ou eles contra nós, simplesmente divide o país. A diferença é que internamente nós estamos perdendo a questão da paz social. Eu tenho dito isso, a paz social que é algo extremamente importante no Brasil, um povo pacífico. Nós vimos alguns reflexos dessa polarização, até nos comentários que aconteceram em relação à fotografia do Justus. No Brasil, internamente, temos essa questão. E internacionalmente, podemos ser violentamente sobretaxados. Quem sofre? A população. Bogo, eu quero te ouvir também a respeito dessa nova publicação do presidente Trump em defesa de Jair Bolsonaro. Pois é, João, ontem já deitado, já vendo as notícias, preparando, porque tem tantas notícias novas que vem acontecendo durante o dia. E ontem por volta, acho que deu 11 e pouco, era 11h18, né? Aqui do Brasil, eu vi essa publicação, na verdade que é 11h30, quase meia-noite, mas às 11h18 horário do Brasil e 10h18 em Washington DC, a publicação do presidente Trump me chamou a atenção, porque foi uma publicação logo em seguida aquele texto, né? Sim. Que ele publicou, que chamou a atenção no mundo. E João, aqui a gente tem que olhar com mais carinho, né? Uma publicação dessa, novamente, 10h18 da noite, pedindo para deixarem o ex-presidente Bolsonaro em paz. E aqui eu faço um gancho com a fala do meu amigo Silvio, alertando o planeta, né? O Trump alertando o planeta por que está por vir. João, presidente da maior potência econômica bélica do mundo, fazendo 2 alertas desse, não é à toa. Não é uma pessoa que senta com amigos, que vai num barzinho, que vai num restaurante e fala, vou dar uma tuitada lá para ver o que acontece. Tudo isso aí tem uma equipe de inteligência, tem estudos de reflexos, de consequências em cima dessas publicações. Para o Trump fazer uma publicação dessa, reiterar essa publicação, João, eu não tenho dúvida, tá, que a aplicação da Lei Magnitsky ou outras sanções estão por vir. O que o Trump faz é anunciar, olha, as sanções virão, tá? Ele já está alertando, preparando o mundo. Quando ele faz a primeira publicação dele, deixando claro que autoridades brasileiras estão infringindo, estão maculando direitos humanos, né? E, consequentemente, os nossos direitos constitucionais, é uma acusação ou é uma fala muito grave. E diante dos tratados de direitos internacionais, inclusive que nós somos signatários, o presidente dos Estados Unidos, ele fazendo essa declaração, deixando claro, evidente que existe essa deflagração de ataques contra os direitos humanos, eu entendo que ele, a partir do momento que ele faz essa declaração, ele nem poderia deixar de aplicar essas sanções. Então, primeiro ponto, essas sanções virão e essas publicações do Trump nada mais são do que uma forma de alertar o mundo do que está por vir. Outro fato que chama atenção é a virada de chave do Lula. Quando ele parte para esse discurso nós contra eles, rico contra pobres, ele volta com essa narrativa. O que é? Ele já está criando um mecanismo de defesa para quando essas sanções forem aplicadas, elas serão, ele trazer esse discurso, nós contra o imperialismo norte-americano. Porque o Lula sabe, o Alexandre de Moraes, eles sabem que essas sanções virão. Acabou aquele período de brincadeira, quem vai perder o passaporte da Disney, quem que vai deixar de ir para os Estados Unidos, quem será o primeiro a ser sancionado, acabou, a brincadeira, a palhaçada acabou. Nós temos fatos aqui, veja o que o Trump tem na mão, fora o que nós não sabemos, né, mas o que é público e notório. Nós temos o Hugo Carvajal,
tá, que se declarou culpado e vai trazer as provas no julgamento que está prestes a acontecer do envolvimento de autoridades na América Latina com o narcotráfico. Tá? Só isso aí já seria o bastante para dar uma enquadrada no mecanismo. Nós temos a questão do Felipe Martins. Ontem o Dr. Jeffrey Schickini comentou aqui com a gente, não só o fato dos Estados Unidos já terem descoberto a autoridade que fraudou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, mas pior do que isso, que essa autoridade, que é um brasileiro naturalizado americano, tem parente no Brasil que é uma autoridade envolvida nesses casos brasileiros. E nós temos que lembrar que tinham delegados de polícia, tinham pessoas naquele mesmo período visitando os Estados Unidos. Quem será ou quais serão as autoridades que têm envolvimento com a autoridade americana que fraudou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos? Isso é um crime gravíssimo, porque a pessoa que inclui um terceiro de forma fraudada, criminosa, entrando nos Estados Unidos, ele pode também retirar. Ele pode, por exemplo, retirar um terrorista, uma pessoa que entrou nos Estados Unidos para cometer terrorismo. Então, olha a gravidade, isso é muito caro, é um assunto muito caro para o americano. E o Dr. Jeffrey, que assumiu a defesa do Felipe Martins, ele falou aqui pra gente. Inclusive, eu vi esse vídeo, João, várias vezes, porque eu gosto muito de estudar a expressão corporal das pessoas. E a hora que eu faço a pergunta pro Dr. Jeffrey se já chegaram nas pessoas, nas ligações que tem aqui no Brasil, ele embarga a voz, ele segura, de forma mais reservada, ele fala, sim, já chegaram que tem parentesco com a autoridade no Brasil. Então isso é gravíssimo, tá? E isso terá repercussão e depois ele arremata. Ele fala, e o presidente Trump já sabe disso. Tá? E vem no exato momento em que ele abre a declaração dele a respeito da perseguição do Bolsonaro. Então nós temos Hugo Carvajal, nós temos Felipe Martins, nós temos 3 membros da USAID que se declararam culpados e que trarão provas sobre a interferência da USAID no mundo. Nós temos a questão do urânio, que é gravíssimo, tá? Que tem também relação com a amizade do Brasil com o Irã, enfim. E também a questão das atividades terroristas, PCC, CV. Nós tivemos um almirante da parte importante parte da defesa do sul dos Estados Unidos que veio para o Brasil dar uma olhada na tríplice fronteira, né, para analisar essas atividades terroristas. Enfim, os Estados Unidos têm tudo na mão. Fazendo uma costura aqui bem rápida, tá? Nós temos hoje o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos fazendo esse alerta, expondo a perseguição, com uma amizade, um vínculo muito grande com o Trump e especialmente com o filho do Trump. E o Eduardo Bolsonaro, que se transforma, depois do Jair Bolsonaro, numa das maiores lideranças brasileiras que estão ali, que está, né, no caso dele, defendendo o país e trabalhando muito forte pela libertação da nossa pátria, né? Então, quer dizer, tem todo um sistema que faz essa semana ficar muito importante. E, enquanto isso, né, a palhaçada na Comissão de Justiça, onde o relator, nós vamos falar isso aí mais pra frente, né, mas já adiantando, só para fazer a contradição que existe, quer dizer, o mundo se movendo rapidamente pela libertação do Brasil e a palhaçada na comissão pela relatoria, impedindo a implementação do voto impresso, do voto auditável no Brasil. Quer dizer, é o mundo em movimento, João. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.